Meus queridos e amados irmãos, graça e paz, muito boa noite, domingo dia 14 de junho de 2020. Hoje é o domingo reservado pela família para a realização do culto ao Senhor, culto online, realizado pela Igreja Batista Sinai de Almadina, pela Rede Sinai, via Facebook, todos os domingos, e trazendo sempre uma palavra de fé e esperança, uma palavra do coração de Deus para abençoar a sua vida. Nós, nessa abertura, gostaríamos de pedir as nossas mais singelas desculpas em relação ao culto para oração, pedidos de oração da última quinta-feira. Nós não tivemos condições de avançarmos na transmissão. Foi a internet, foi a operadora que não ajudou e nós tivemos que abortar a missão, mas se Deus quiser, nos próximos dias, esperamos que a conexão via internet e também o serviço da operadora estejam a contento para que estejamos com a realização do culto para pedidos e oração. Lembrando a você que todo sábado a irmã Paulina Costa, ela apresenta um estudo bíblico e tem sido abençoador para as nossas vidas, para as nossas famílias, para você que é amigo do Evangelho e que tem sido edificado com estudos bíblicos concernentes a assuntos concernentes à nossa vida diária, nossa vida cristã, e que tem sido realmente uma bênção para cada um de nós. Aos domingos pela manhã, como aconteceu hoje, a Escola Bíblica Dominical, sempre às 9 horas. Damos as boas-vindas a você e a sua família, a você que está conectado aí pelo Facebook. Seja bem-vindo ao culto dominical da Igreja Batista Sinai de Almadina. Pastor esqueceu de dizer que a Igreja Batista Sinai de Almadina está localizada na rua Valdemar Cardoso, número 32, bem no coração da cidade. É bem ali, bem no coração da cidade. E Almadina é esta nossa querida e bela, esta nossa amada e importante cidade aqui no sul da Bahia, bem pertinho de Floresta Azul, Gongogi, Itapitanga, Coraci, Itajuípe, bem pertinho aqui de Itabuna, e nós desejamos que o culto desta noite seja muito abençoado e a palavra do Senhor toque profundamente na minha, na sua e em nossas vidas, tá bom? Nós vamos, aproveitando esse momento, é sempre no início do culto que nós procedemos com a consagração, um momento para a consagração de bens e vidas, consagração do ofertório, daquilo que pertence ao Senhor. Estamos vivenciando distanciamento social, cremos nós em Deus que está muito mais perto de estarmos juntos novamente no templo, mas até lá a igreja ela disponibilizou duas formas, duas maneiras para que estejamos, eu e você, devolvendo a Deus aquilo que lhe pertence. Eu costumo dizer que a oferta é aquilo que Deus toca no seu coração para que você esteja ofertando na sua obra, na causa do Senhor. E dízimo não. A nomenclatura dízimo 10%, devolvendo, não é dando, é devolvendo ao Senhor aquilo que lhe pertence. O dízimo é do Senhor. A maior parte, os 90%, é para que você cuide do sustento e da manutenção da sua casa, da sua família, construa os seus sonhos, mas o dízimo, ele pertence ao Senhor. É isso que a Bíblia diz no Velho Testamento, no Novo Testamento, e a Igreja Batista Sinai de Almadina, ela coloca à sua disposição, à nossa disposição, duas formas, duas maneiras, duas opções. Uma é via tesouraria. A Igreja Batista Sinai de Almadina, ela tem primeira e segunda tesoureiras e estão aptas e autorizadas pela Igreja a que recebam os dízimos e ofertas. Tá? Você procura a tesouraria
e consagra ali, devolve ali o dízimo e entrega a sua oferta para a manutenção do reino de Deus aqui na terra, sustento da sua obra. E a outra forma, a outra maneira, a outra opção é exatamente via conta bancária. Pastor, a igreja tem conta bancária? Claro. Igreja Batista Sinai de Almadina. E quando você for lá na agência do Banco do Brasil, que é a agência Paula 601-7, é isso? 601/7, e a conta corrente é 16229, dígito 9. Você vai verificar lá, Igreja Batista Sinai de Almadina. Pastor, não estou podendo ir na agência, não tem problema. Pelo seu aplicativo aí, via celular, via Facebook, via computador, você pode fazer a transferência, você pode devolver ao Senhor aquilo que é dele, aquilo que pertence a ele. Então faça isso para sustento e para manutenção da obra de Deus. Conferindo a agência 601-7, conta corrente 16229, dígito 9, Igreja Batista Sinai de Almadina. Então, já que você compreende, já que você percebe a importância de ser um ofertante fiel, um dizimista consagrado, nós vamos orar. Precisamos colocar diante de Deus a nossa vida financeira. Nós às vezes pedimos a Deus por tanta coisa, pela saúde, pelo emprego, pedimos pela família, mas precisamos colocar diante de Deus a nossa vida financeira. Existe o devorador, existe uma força do mal que tenta por todas as maneiras e meios desestruturar a nossa vida financeira. E quando nós somos fiéis a Deus, quando nós adoramos a Deus, devolvendo, consagrando ao Senhor dízimos e ofertas, certamente nós iremos contar com a proteção, com a provisão, com o cuidado do Senhor em relação à nossa vida financeira. Vamos orar nesse momento? Quero convidar você agora, é um momento especial para a consagração da nossa vida financeira diante do Senhor. Deus é Senhor não só da nossa vida, mas também é Senhor das nossas finanças, de tudo que diz respeito à nossa história. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado, meu Senhor, por mais esta rica oportunidade que recebemos das Tuas mãos, de estarmos como dizimistas consagrados e ofertantes fiéis, ó Deus, para que a Tua obra não sofra a solução de continuidade, mas antes disso, meu Senhor, para que as nossas vidas estejam contando com o favor, com a bondade e com a benesse do Senhor. Abençoa, meu Deus, a nossa vida financeira. Pai Santo, os dias são maus, o mundo está em crise, mas o ofertante, o dizimista fiel, ele está em Cristo. E quando estamos em Cristo e pelo propósito de estarmos em Cristo, somos mais que vencedores. As tempestades financeiras não conseguirão nos abalar, porque nós temos a Tua defesa, a Tua guarda, a bênção do Senhor também sobre a nossa vida financeira. Pai, abençoe aquele que nesse momento está dizimando, está ofertando, já o fez durante a semana e está agora nesse momento orando, pedindo ao Senhor a sua bênção, está nesse momento orando, agradecendo ao Senhor por estar incluído, meu Deus, envolvido, incluído numa atividade profissional, aquele irmão, aquela irmã que é, ó Deus, pensionista, aposentado, ó Deus, que é autônomo, que é viajante, que é vendedor, que é comerciante, comerciário, meu Senhor, nós colocamos a vida financeira de cada um nesta noite de uma forma toda especial e pedimos ao Senhor que não concebas, que não consintas, ó Deus, que o devorador se aproxime da vida financeira, meu Deus, de cada
dizimista consagrado e cada ofertante fiel, ó Deus, que se preocupa nesse momento de adoração, de devolução daquilo que pertence ao Senhor, e é uma forma toda especial de exaltarmos o nome do Senhor, dizendo que o Senhor também, o Senhor é Deus das nossas vidas, mas também é Deus e Senhor das nossas finanças e é aquele que cuida da nossa vida financeira. Pai, fala conosco nesta noite. A tua mensagem vai ser trazida a partir de agora e nós queremos, escondidos atrás da cruz de Cristo, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco nesta noite e que a tua palavra não volte vazia. Ó Deus, abençoe esta pessoa que está aí do outro lado, conectado na rede Sinai Batistas de Almadina. Pai Santo, fala profundamente ao meu coração e fala profundamente ao coração de cada um daqueles que estão conectados conosco. Obrigado por tudo. Continua, meu Deus, nos abençoando, nos protegendo. Abençoa toda a comunidade de Almadina, esta comunidade amada, esta comunidade, ó Deus, a qual nós respeitamos, admiramos, amamos e intercedemos diante do Senhor, para que, ó Deus, a nossa querida Almadina seja sempre abençoada, seja sempre foco da tua bênção, da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia, da provisão e da multiplicação do Senhor. Nos dá uma noite de paz. Fica conosco. Esta é a oração que fazemos a Ti e fazemos pela autoridade do nome sublime do Senhor Jesus. Amém. Que bom que você compreende esse momento. Que bom que você está orando conosco. Que bom que nós compreendemos o privilégio. Não é a obrigação, mas é um privilégio sermos dizimistas consagrados e ofertantes fiéis na obra de Deus. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Pastor, Pois não, irmã Paulina. Hoje é um dia muito especial, e a Igreja Batista Sinai de Almadina solicitou que nós estivéssemos deixando o pastor descansar hoje. Então o pastor hoje vai assistir ao culto, tá, pastor? Não vai pregar? Hoje não, hoje é um dia especial, né? Igreja. A Igreja Batista Sinai de Almadina dá um feliz dia do pastor para você, meu pastor, né? E que Deus abençoe grandemente a sua vida e hoje você vai descansar. Posso ir para casa? Pode assistir o culto. Nosso muito obrigado à igreja, tá? Pelo carinho, pelo reconhecimento, obrigado mesmo. E se Deus quiser, na próxima oportunidade estaremos trazendo uma palavra do coração de Deus para abençoar a minha vida, abençoar a sua vida. Sendo assim, nós passamos a palavra à irmã Paulina Costa para trazer a mensagem, e eu tenho certeza que é uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Fica aí, eu vou agora assistir o culto e a irmã Paulina vai estar escondida atrás da cruz de Cristo, trazendo uma mensagem para abençoar as nossas vidas. Deus abençoe a todos. Amém. Como nós falamos, né? Hoje é um dia muito especial. Uma boa noite a cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que Deus nos use como instrumento também nas suas santas mãos. Nós gostaríamos de pedir a vocês que estivessem intercedendo a Deus em oração. E hoje é um dia muito especial, né? Em nome da Igreja Batista Sinai de Almadina, nós queremos desejar ao pastor Robson Santos Costa e a todos os pastores, né, um feliz dia do pastor. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém. Pastor Robson, no dia do trabalho, o trabalhador descansa, né? Então, no dia do pastor, o pastor também descansa, né? Então, o pastor vai descansar no Senhor. E nós estaremos agora, nesse instante, assistindo, né, pastor? O senhor vai assistir uma homenagem da Igreja Batista Sinai de Almadina.
Se nós estivéssemos na igreja hoje, seria o dia inteiro de festas, né? Louva a Deus pela vida da igreja, porque a igreja é uma igreja amorosa, uma igreja cuidadosa, uma igreja que não cuida só do pastor, mas também da família pastoral, né? No dia do pastor, todo mundo recebe homenagem, glória a Deus por isso. E hoje, né, se nós estivéssemos na igreja hoje, nós estaríamos o dia todo em festa. Mas como nós estamos vivendo um momento ímpar na história da igreja e na história da comunidade de uma forma geral, da humanidade de uma forma geral, nós não estamos reunidos no templo. Estamos reunidos em nossas casas. Mas a igreja, né, os departamentos da igreja se uniram para estar trazendo uma homenagem para você, pastor, e eu fiquei encarregada. Guardando esse segredo, guardando esse segredo. Fiquei encarregada aí de estar, em nome da igreja, parabenizando ao pastor pelo seu dia. A Bíblia nos diz assim: vos darei pastores segundo o meu coração, não é isso que a Bíblia diz, que vos apacente com sabedoria. E nós louvamos a Deus porque Deus tem dado ao nosso pastor ciência, tem dado conhecimento, mas também, acima de tudo, tem dado sabedoria dos altos céus para que esteja assim conduzindo o seu rebanho. E nós louvamos a Deus por isso, porque é um testemunho até que eu posso dar, né? Porque o nosso pastor, ele é um pastor ao qual eu admiro, né? Aprendi a admirar, porque Deus tem dado a ele sabedoria e eu sei que é um homem de fé. Como eu sei que é um homem de fé? Porque o meu pastor é o meu esposo também. E tem um provérbio popular que diz que quer conhecer alguém, vai morar junto, né? E eu louvo a Deus porque nós estamos casados, né? Nós estamos casados há quase 30 anos. E eu posso ver na pessoa do meu pastor um santo homem de Deus. Glória então que Deus abençoe, pastor Robson, que Deus abençoe. Um abraço e um beijo todo especial para o meu genro, o pastor Jailton Cardoso, ali em Vitória do Espírito Santo. Para o meu cunhado, né? Cunhado fala? Cunhado, né? Pastor Julival Farias, ali em Salvador, na igreja Novo Centenário. Mas pastor mudou de igreja, eu fico esquecendo o nome da igreja, né? A igreja Novo Centenário ali em Salvador. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, o ministério de vocês, concedendo a cada dia conhecimento dos altos céus, sabedoria dos altos céus, ousadia da parte de Deus. Nós vamos agora assistir uma homenagem, pastor, da Igreja Batista Sinai de Almadina, de todos os departamentos da igreja, para a sua vida, agradecendo a Deus pela sua vida e homenageando por este dia. Reverendo, graça e paz. Hoje é um dia muito especial na nossa vida, né? Primeiro porque temos um Deus todo-poderoso e depois porque temos um pastor muito especial, o pastor Robson Costa. Parabéns pelo seu dia, Deus abençoe, que sempre Deus faça com que o Senhor seja este homem de fé, dedicado, pastor de verdade. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Você e toda a sua casa. Fica com Deus, meu irmão. Parabéns, pastor, pelo seu dia. Hoje é um dia especial, onde comemoramos o dia do pastor. E o nosso pastor é um pastor especial. Gostaríamos, em nome da MCM, de agradecer por toda a sabedoria e aprendizados que compartilha conosco. Você é responsável pela felicidade das nossas casas, das nossas famílias, da nossa igreja. Obrigada pelos teus ensinamentos, pela sua forma de transmitir o bem. Nós admiramos muito a sua postura. Vamos estar sempre aqui para qualquer momento que precisar.
Deus te abençoe grandemente, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Um forte abraço da MCM, da Igreja Batista Sinai, em Almadina. Gratidão, pastor Robson. Querido pastor, nós do Corpo Diaconal da Igreja Batista Sinai, Almadina, hoje queremos dirigir esse agradecimento e reforçarmos a nossa amizade, respeito e admiração. Pastor, somos e sempre seremos profundamente gratos, pois desde o início o Senhor tem se mostrado exemplar, incansável e rapidamente se tornou grande amigo, conselheiro, dando-nos apoio constante e indispensável. O senhor pastor Robson e seu ministério são dádivas de Deus e por ele, nosso corpo diaconal, agradecemos a Deus pela sua vida e da sua família. Que Deus continue te abençoando. Parabéns. Faltou, e viu que uma ovelhinha faltou e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar, e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. E o pastor chamou, e a sua ovelhinha encontrou. E a que se perdeu, achou. Onde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar, e saiu a procurar. Onde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Chamou, e a sua ovelhinha encontrou. E a que se perdeu, tão feliz pra fazer. Chamou, e a sua ovelhinha encontrou, e a que se perdeu, achou. Então feliz pra casa ele voltou. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, e o pastor vai te encontrar. Bate Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Oi, ovelhinha! Por onde você andou, hein? Não some não, que o pastor sente sua falta. Ah, esse meu pastor sente sim! Bom dia, pastor. Eu, Lucas Machado, presidente dos jovens, estou aqui para desejar em nome de toda a juventude um feliz dia do pastor. E quero dizer algumas palavras também, que o Senhor possa estar cada dia sendo essa pessoa tão maravilhosa na nossa vida. E muita saúde, muita paz, felicidade. Eu tenho uns versículos aqui para falar, que é do Salmo 23, que todo mundo conhece, mas é um versículo que é para o seu dia, que eu estou aqui nesse momento falando de coração. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me em verdes pastos, guia-me ultimamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Prepare mesa perante mim na presença dos seus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Tá aí o versículo. Feliz dia do pastor. Cada dia mais uma vez, saúde, paz. Você merece, você continua sendo essa pessoa maravilhosa. E é isso, pastor. Eu aqui em nome dos jovens, estou aqui desejando o feliz dia do pastor. Forte abraço. Esta foi uma singela homenagem, né, pastor, da Igreja Batista Sinai de Almadina para o Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e conceda cada dia a você e a todos os pastores um feliz dia do pastor. Conceda a cada dia sabedoria dos altos céus, discernimento da parte de Deus. Mas nós não poderíamos, queridos, deixar nessa noite de falar da palavra de Deus. Da palavra de Deus que nos alimenta, da palavra de Deus que nos sustenta. E eu convido a você a estar abrindo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 1, capítulo 2, versículos de 1 a 14. Eu convido a você a estar abrindo sua Bíblia. Hoje nós não teremos os slides, né? A Bíblia não vai estar projetada aí, né? Então eu convido você nesta noite, vou dar um tempinho aí para você abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 14. Nós vamos ler e conhecer a história de dois servos de Deus, né? Essa história se passa entre dois servos de Deus maravilhosos, dois profetas de Deus tremendo que fizeram maravilhas, que foram usados por Deus para abençoar vidas. E diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gigal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam ali saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor sobre a tua cabeça? E ele disse: bem eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Então ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos do profeta que estavam ali em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu o sei, também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E então foram 50 homens, os filhos dos profetas, e pararam defronte deles, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará.
E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Porém, levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou às margens do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, que se dividiram de um lado a outro, e Eliseu passou, né? E Eliseu passou. Que história tremenda, que história maravilhosa. Mas quem era Elias, ao qual Eliseu estava pedindo a porção dobrada do seu espírito? Elias, querido, foi um grande profeta de Deus. A Bíblia nos diz que Elias orou para que chovesse, né? Para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a face da cidade. E aí a Bíblia nos diz que Elias lutou contra os 400 profetas de Baal, venceu, orou a Deus, fogo do céu caiu, consumiu o holocausto. E a Bíblia nos diz que Elias ora novamente, cai fogo do céu, né? Mas Elias também foi homem como eu e você. Foi homem que teve seus momentos de altos e baixos, e teve seus momentos de fraqueza. A Bíblia nos diz que depois de lutar com os 400 profetas de Baal, depois de orar para que chovesse, Elias, ele foge de Jezabel e ele vai para um local escuro, fica debaixo de uma árvore, vai para uma caverna e deseja a morte. Mas Elias, em momento algum, né? Em momento algum, Elias duvidou da presença de Deus. A ação de Deus sobre a vida de Elias era tremenda. E Deus tratou ao seu servo Elias. A Bíblia nos diz que Deus fala para Elias: olha, Elias, sai da caverna. Nós já até fizemos um estudo, né, sobre isso. E Deus alimenta Elias, Deus restaura a vida de Elias. Elias, queridos, foi um homem ao qual Deus não permitiu que passasse pela morte. Elias foi trasladado. Então Elias tinha um ajudante. E esse ajudante, qual o nome desse ajudante? Eliseu. Eliseu também era um discípulo de profeta. Eliseu estava ali ao lado de Elias e estava sendo preparado para assumir o lugar de Elias quando Elias partisse. E esse texto aqui, ele nos traz lições importantíssimas, lições para as nossas vidas importantíssimas. Lendo o texto, nós podemos observar que Deus nos prova. Deus nos prova a todo instante, Deus nos prova a todo momento. E nós não podemos dar também, queridos, ouvidos a terceiros quando surgirem os obstáculos em nossas vidas. Nós vamos ver que Eliseu tinha um desejo de ter a porção dobrada do Espírito Santo de Elias para que estivesse fazendo a obra do Senhor. Mas nós vamos observar nos versículos 2 a 6 que eles foram os empecilhos que surgiram na vida de Eliseu para que ele alcançasse. E eles são os empecilhos que surgem em nossas vidas, que surgem nos ministérios pastorais, que surgem no trabalho, que surgem no alcance dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Então, não foram estranhos que falaram a Eliseu. Foi o próprio Elias que disse: olha, Eliseu, fica aqui, porque eu vou, né, a Betel. Olha, fica aqui, porque eu vou para o Jordão. Aí nós vamos ver que nas cidades, por 3 vezes, Elias ouve: olha, fica. Nós vamos observar que os filhos dos profetas, foram os filhos dos profetas que disseram também a Elias: olha, você sabe que hoje Deus irá tomar o teu Senhor, irá elevá-lo aos céus? Mas Eliseu diz o quê? Eu bem o sei, calem-se, eu não quero ouvir, por favor, calem-se. Às vezes, queridos, nós ficamos ouvindo
terceiros. Quantas vezes nossos familiares ou mesmo os nossos irmãos em Cristo não colocam dúvidas no agir de Deus em nossas vidas, no querer de Deus em nossas vidas. Mas quando provados por Deus, nós precisamos nos apresentar aprovados, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós vamos observar também que muitos seguem a Jesus, mas nem todos estão preparados para segui-lo de perto. Nós vamos observar o texto em Pedro, né, em Marcos, quando Jesus está para ser crucificado, que Pedro segue a Jesus de longe. A gente vai observar isso aí em Marcos 14, versículo 54. Nós vamos observar aqui que os 50 profetas, né, estavam ali, seguiram a Elias e a Eliseu, mas que esses 50 profetas ficaram à margem do rio, eles não atravessaram o Rio Jordão, porque quando, queridos, para concluir uma obra do Senhor, nós precisamos ser chamados por Deus. Se nós não formos chamados por Deus, não conseguiremos cumprir essa obra do Senhor. Então, muitos seguem a Jesus, mas não estão preparados para seguir a Jesus de perto. E para seguir a Jesus de perto, é preciso ter coragem, é preciso ter determinação, é preciso ter fé, é preciso ter visão, é preciso ter ousadia. Você possui essas características? Nós vamos observar que Eliseu tinha todas essas características. Eliseu tinha fé, tinha coragem, determinação. Quantas vezes os obstáculos não surgiram, quantas pessoas não tentaram falar-lhe para que ele parasse, para que ele não seguisse ao mestre, mas em momento algum ele deu ouvido ou ficou discutindo. Olha, eu não quero ouvir. Calem, por favor, calem-se, porque eu não quero ouvir. Eliseu tinha uma visão, e ele tinha ousadia. Ele atravessou o Jordão juntamente com Elias. Queridos, não foi uma jornada fácil, não foi uma travessia fácil, precisava realmente de fé, coragem, determinação e ousadia para fazer isso. E nós aprendemos que nós precisamos pedir a Deus. Nós precisamos saber o que pedir a Deus. Em 2 Reis 2:9, nós vamos ver que Elias fala para Eliseu: olha, pede o que você quer. E Eliseu diz assim: olha, eu quero porção dobrada do Espírito que está na sua vida. É isso que eu quero, né? E a Bíblia nos diz em Tiago que nós muitas vezes nós pedimos e nós não recebemos, porquanto nós pedimos por motivação errada, simplesmente para esbanjarmos em nossos próprios deleites, simplesmente para esbanjarmos em nossos prazeres, simplesmente para a nossa glória, para o nosso benefício. Eliseu pediu a Elias a porção dobrada do Espírito que estava na vida de Elias. O que é que nós temos pedido a Deus? Quais são as nossas motivações? O que nos leva a pedir algo a Deus? O que é que se passa no íntimo do nosso coração? Quando você pede para Deus um dom, quando você pede para Deus um dom musical, ou um dom para você cantar, para você tocar, para você pregar, qual é a sua motivação? O que é que realmente no íntimo do seu ser te motiva a pedir a Deus, a clamar a Deus, né? Então, o que nós temos pedido a Deus? Quais são as nossas motivações? Quando Eliseu, ele pede a Elias o dobro do poder que estava na vida de Elias, ele não pediu para o seu engrandecimento próprio. Na verdade, o que Eliseu estava fazendo foi uma referência a uma relação entre pai e filho, em que o filho mais velho, ele recebia a herança de seu pai, o dobro da herança dos seus irmãos. Ou seja, como pai espiritual de Eliseu, o que Eliseu pede a Elias é que Elias lhe concedesse esse direito, para que ele pudesse continuar servindo ao Senhor, continuar fazendo as obras
que Elias não estava mais ali para fazer, dando assim seguimento ao trabalho de Elias, dando assim seguimento ao trabalho do Senhor. A motivação de Eliseu não foi um engrandecimento próprio. A motivação de Eliseu não foi querer ser superior aos seus irmãos profetas que estavam ali à margem do rio. Não. O que Eliseu queria era: olha, Elias, como eu vou estar no seu lugar, assumindo a liderança da classe de profetas, assumindo a liderança, eu gostaria de fazer o melhor para Deus. Então eu gostaria de obter a porção dobrada do Espírito de Deus que está na sua vida. Então Jesus, queridos, quando ele estava para subir aos céus, Jesus diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e também fará outras obras maiores, porque eu vou junto para o Pai. Eu vou junto para o Pai. Jesus nos disse que aquele que crer nele fará as obras que ele fez, curará, expulsará demônios, poderá dizer: olha, o monte sai daqui, vai para ali, que o monte vai. E fará também obras maiores, porque Jesus Cristo subiu aos céus, mas nós estamos aqui na terra. O que é que você tem pedido a Deus? Quais são as suas motivações? Quais são os seus interesses? O segredo, e isso nos leva a outra lição, que o segredo para o sucesso de nossas vidas é não perdermos a visão de Deus, não perdermos o foco de Deus. Muitas vezes, na intenção de alcançarmos o nosso sonho, os desejos do nosso coração, muitas vezes nós perdemos o foco de Deus. Muitas vezes procuramos fazer o melhor para Deus, mas com as nossas próprias forças. Perdemos também o foco de Deus. Deus precisa estar no centro. E quando o Eliseu diz para Elias, no versículo 10, né? Eliseu diz para Elias assim: olha, dura coisa você me pediu. Vocês realmente me pediram duas coisas. Dura coisa. Algo que eu não tenho capacidade de fazer. E às vezes, queridos, na nossa caminhada, a Canaã celestial, o dia a dia, os intempéries da vida, as distrações da vida, nos fazem tirar temporariamente ou mesmo permanentemente os olhos de Deus. E eu quero dizer isso para você, pastor, e para você, pastores que está nos assistindo: não perca a visão de Deus em momento algum, não perca os olhos de Deus, a vista de Deus. Então, quando Elias diz para Eliseu assim: olha, dura coisa, Eliseu, você me pediu. Na verdade, o que Elias estava dizendo para Eliseu foi o seguinte: Eliseu, não cabe a mim realizar essa obra na sua vida. Não depende unicamente de mim, mas depende de você não tirar os olhos do Deus Altíssimo, do Deus que irá fazer, do que Deus irá fazer na sua vida, do que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Você vai alcançar, mas depende unicamente de você não perder Deus de vista em momento algum. Então não deixe, queridos, meu querido, minha querida, não deixe que nada o distraia ou tire a sua visão de Deus. Meu querido pastor, minha querida pastora, missionária, minha irmã em Cristo Jesus, meu irmão em Cristo Jesus, não permita que nada distraia você, ou impeça você, ou tire a sua visão do Altíssimo, a sua visão de Deus. E aí, queridos, nós vamos observar, e essa é a última lição que nós extraímos desse texto, que se nós fôssemos discorrer aqui, passaríamos a noite inteira, né? Estou sendo sucinta. Então, a última lição que eu pude extrair, que separei para esta noite, é o seguinte: que quando os nossos olhos estão focados em Deus, usamos o seu nome com autoridade, com ousadia, e nós atravessamos o rio a pé enxuto.
Quando eu disse que nem todos estavam preparados para seguir Jesus de perto, nós vamos observar no texto que os 50 profetas ficaram à margem do rio. Por que aqueles profetas não seguiram Eliseu e Elias na travessia do Rio Jordão? Porque eles corriam risco de vida. Eles corriam risco de vida. Precisava de muita fé, muita determinação, muita ousadia para acompanhar Elias naquela trajetória. Por quê? Porque os profetas sabiam que Elias seria tomado de Deus. Elias seria levado por Deus. E quando Elias fosse levado, o que aconteceria? Como é que eles retornariam à margem do rio? Como eles tornariam a atravessar o Rio Jordão? E por que isso? A exegese bíblica, ela nos afirma que o Rio Jordão, ele constitui um significativo trecho de fronteira entre Israel e Jordânia. Jordão significa declive, ou aquele que desce. O Rio Jordão, ele tem origem em 4 pequenos rios. E a 11 quilômetros ao norte de Merom, cujas cabeceiras do Rio Jordão estão no Monte Hermon, menos o primeiro rio, que é o rio Bereigte. Eu acho que é assim que pronuncia, né? Então são esses pequenos rios que formam o Rio Jordão. É o Bereigte, o único cujas fontes não estão no rio Hermon, o Asbane, ao longo de 40 quilômetros de extensão, que é o mais longo dos rios, o Ledã, o mais volumoso dos rios, Banias, o mais oriental e também o mais curto, apenas com 8 quilômetros de duração, de comprimento. Aí costuma-se dividir o Rio Jordão em 3 trechos. O primeiro trecho do Rio Jordão, ou seja, a região das nascentes, ela vai ao longo do Rio Merom, depois da junção das nascentes, o Jordão atravessa uma planície pantanosa com a extensão de 11 quilômetros e entra em Merom. Sua profundidade varia, ele é extremamente raso. A sua profundidade varia de 3 a 4 metros. O segundo trecho, chamado de Jordão Superior, ele compreende desde Merom até o Mar da Galileia. Ele tem uma extensão de aproximadamente 20 quilômetros. É um trecho com um declive de 225 metros, tornando as águas caudalosas, tornando as águas torrencial. O fluxo das águas é muito intenso, a correnteza é intensa e há também assim um enorme trabalho assim de erosão, né? A correnteza é tão forte que 20 quilômetros adentro do Mar da Galileia ainda se percebe a força da correnteza. Nesse trecho a vegetação ela é média e o terreno é rochoso. Sua largura varia entre de 8 a 15 metros. Não é uma largura muito grande. Eu acho que o Rio Gongogi é mais largo do que 15 metros de largura. Mas as águas, as correntezas são extremamente fortes. O terceiro trecho, que é o Jordão inferior, estende-se do Mar da Galileia até o Mar Morto, numa distância de 117 quilômetros em linha reta e 340 quilômetros pelo leito sinuoso do rio. A largura do rio, ela varia entre 25 a 35 metros e a profundidade de 1 a 4 metros. Esse trecho ele sofre um declive de 200 metros, pelo qual o rio desce precipitadamente, formando muitas cascatas. E foi exatamente nesse trecho que os estudiosos afirmam que Elias e Eliseu atravessaram. E novamente Eliseu atravessa sem Elias. Ou seja, atravessar esse trecho, que apesar de ser raso, significava risco de vida. Então, por isso que os 50 profetas não atravessaram, não tiveram essa ousadia. Elias ou Eliseu não pediram aos profetas que ficassem à margem.
Não. Já que eles estavam acompanhando, continuaram acompanhando, mas a Bíblia nos diz que esses profetas ficaram à margem e deixaram Elias e Eliseu seguirem o rio. Ousadia, fé, determinação. Então, quando os nossos olhos estamos focados em Deus, nós atravessamos, queridos, a pé enxuto. Nós vamos ver que Elias é tomado pelo Senhor, é levado por um redemoinho de fogo, né? É levado por Deus, é levado por Deus aos céus, e Eliseu, ele retorna, e a Bíblia nos diz que ele dobra a capa de Elias, como Elias havia feito, e diz, toca ao rio e diz assim, olha, cadê o Deus de Elias? Eu estou pedindo para que este rio abra em nome do Deus de Elias, o Deus que eu sirvo. Foi isso que Eliseu disse. E muitas vezes no curso das nossas vidas, muitas vezes, pastor, nós encontramos curvas sinuosas, nós encontramos trechos perigosos, nós encontramos declives. O próprio Cristo nos diz que no mundo teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Então muitas vezes nós encontramos declives que podem nos levar à morte, que pode tomar as nossas vidas. Mas quando os nossos olhos estão focados em Deus, nós usamos o nome de Jesus com autoridade. E nós atravessamos a pé enxuto. Pois Deus muitas vezes não nos livra das correntezas da vida. Mas Deus nos faz passar por elas sem nos molharmos. Deus nos faz passarmos pelas correntezas da vida a pé enxuto. Então, que o nosso Pai Celestial, Ele quer conceder a cada um de nós. Ele quer conceder a cada um de nós a porção dobrada do seu Espírito. O próprio Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que as que Ele fez. Não só faríamos as obras que Ele fez, mas as obras maiores do que Ele fez. E a Bíblia nos diz que no nome de Jesus nós podemos fazer proezas. E Deus, Ele atende a oração dos seus servos. Mas nosso Deus, como nosso Pai Celestial, Ele nos quer conceder a porção dobrada do seu Espírito, mas quando nós somos provados por Deus, nós precisamos, queridos, ser aprovados, como obreiro de que não tem do que se envergonhar. Nós precisamos seguir a Jesus de perto e não segui-lo de longe. Nós precisamos fazer como Eliseu, muitas vezes correndo risco de vida. Nós precisamos atravessar o Jordão. Nós não podemos perder o foco, nós não podemos perder a visão, nós não podemos perder Deus de vista em momento algum. Não permita que nada nos distraia da presença de Deus. Mas os nossos olhos, com os nossos olhos focados em Deus, nós usamos o nome de Jesus com autoridade. Mas para recebermos, e aí está o segredo, para recebermos a porção dobrada do Espírito de Deus, nós precisamos atravessar o Jordão. Os 50 profetas não receberam a porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Eliseu recebeu, porque ele não perdeu em momento algum Deus de vista. E ele teve a ousadia, a determinação, a fé para atravessar o Jordão. Que possamos, eu e você, atravessarmos o Jordão das nossas vidas e galgarmos a Canaã celestial. Que Deus nos abençoe, nos conceda uma noite de paz, uma semana abençoada por Ele. Que cada pastor esteja recebendo, cada pastor, cada pastora, cada missionário, cada um que se colocou à disposição de Deus para fazer a sua obra, essa obra sublime, maravilhosa, mas que tem muitos percalços,
muitas curvas sinuosas, muitos declives, que Deus conceda a cada um de vocês porção dobrada do seu Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, nos conceda uma noite na sua presença. Um beijo bem gostoso para a Igreja Batista Sinai de Almadina. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E vamos continuar orando, porque juntos nós somos mais fortes. Meu Paulo, só a nossa gratidão à igreja, né? Igreja Batista Sinai de Almadina, a igreja que nós amamos há aproximadamente 6 anos. O Senhor nos trouxe para aqui e a cada dia tenho descoberto, não só eu, mas a minha família, nós descobrimos que a igreja é uma família pastoral e a recíproca amém. É verdadeira, né? A recíproca é extremamente verdadeira. Deus continue em Cristo Jesus abençoando a igreja. Obrigado aí pelas homenagens aos ministérios envolvidos aí nesta homenagem do culto desta noite. Deus continue abençoando cada segmento, cada departamento da igreja. E digo à igreja, digo à comunidade da minha alegria de estarmos aqui como família, né? Porque o sentimento não é só do pastor, é pastor e família. Nós somos muito realizados, nós somos muito felizes por este motivo em especial de Deus ter nos permitido apacentar um rebanho. Eu costumo dizer que o pastor não é pastor só da igreja. E é assim que eu me vejo, pastor da cidade de Almadina, claro, respeitando aí os meus colegas, respeitando as igrejas, mas eu me sinto pastor da Igreja Batista Sinai de Almadina. Eu sou pastor da Igreja Batista Sinai de Almadina, mas me sinto pastor de cada almadinense de uma forma especial, e também espero que os meus colegas pastores, né, líderes religiosos também se sintam dessa maneira. É pastor das suas igrejas, mas também pastor de cada um de nós. Amém. Zelando aí pelos outros. Obrigado mesmo, a Igreja Batista, pela homenagem. Eu tenho certeza que no templo, os abraços, os apertos de mão, aquele carinho demonstrado, mas eu pude sentir aqui, participando, assistindo o culto, vendo aqui as homenagens, eu pude sentir mais uma vez o zelo, o carinho e o apreço da Igreja Batista Sinai de Almadina. E posso dizer sem nenhuma arrogância, também o apreço da cidade, da comunidade em direção a pastor, em direção à família. Muito obrigado. Deus continue em Cristo Jesus abençoando fortemente a igreja e a cidade de Almadina, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus nos abençoe. Eu peço a você que continue orando por nós, porque nós estamos orando por você. Deus te abençoe e conceda uma noite na sua presença.